pessoal, o vídeo de hoje é sobre um conto do Edgar Allan Poe para aquele desafio 12 meses de Poe, e o conto do mês de julho é Os Assassinatos na Rua Morgue. O narrador foi passar o verão em Paris, França, e ali ele conheceu um jovem chamado Augusto Dupin, um jovem de uma família muito rica, mas que devido a algumas adversidades da vida acabou ficando pobre e ele tinha apenas uma única renda. E o seu grande luxo era comprar livros. Os dois eles se conheceram dentro de uma biblioteca e por coincidência ou não eles estavam à procura do mesmo livro, acabaram ficando amigos, decidiram morar juntos e como a condição financeira do narrador era bem melhor do que a condição do Dupin, o narrador ele decidiu alugar e decorar uma mansão que estava sendo vendida assim, por um preço bem bacana, porque já era uma mansão assim bem abandonada, um pouco grotesca e que existia várias superstições, né, envolvendo essa mansão. Acontece que esses dois, eles acabaram ficando enclausurados dentro desta casa, eles não tinham contato com mais ninguém, nem com os amigos antigos, familiares, absolutamente ninguém. Eles viviam dentro dessa casa, lendo, escrevendo e conversando. Somente durante a madrugada que eles saíam para passear e ficar ali jogando conversa fora. O que é muito interessante no começo desse conto é que ele faz todo um estudo, digamos assim, da capacidade analítica de algumas pessoas, principalmente de jogadores, né? Quem joga xadrez e alguns outros tipos de jogos que ele menciona aqui. E esse companheiro dele, o Dupin, ele tinha essa capacidade analítica. No dia seguinte saiu no jornal que havia ocorrido 2 assassinatos na Rua Morgue. Mãe e filha foram assassinadas. E a polícia, enfim, começou a reunir várias pessoas que moravam ao lado, enfim, começaram a reunir, fazer uma investigação para tentar, né, ali entender e localizar quem foi a pessoa ou as pessoas que cometeram aquelas atrocidades. Porque o corpo da menina foi encontrado dentro da chaminé, e a mãe foi encontrada no fundo, assim, tipo num quintal, assim, no fundo, mutilada. Então a polícia começou uma investigação e tudo sobre esse assassinato saía nesse jornal em que o Dupin e esse narrador estavam lendo. Então a polícia investigou a lavadeira, o dono da tabacaria, alfaiate, enfim, o banqueiro. Foram investigando várias pessoas e chegaram a uma conclusão de que assim, ninguém tinha noção de quem poderia ser os assassinos ou o assassino. Uma coisa interessante nos relatos dessas pessoas, foram várias, não só essas que eu citei, o interessante é que eles sempre escutavam 2 vozes. Uma voz era de um francês e a outra, cada um falava uma língua diferente. Um falava que era russo, o outro falava que era italiano, o outro falava que era alemão. Então sempre um sotaque, né, uma voz era identificada, porém uma outra ninguém sabia ao certo que língua era aquela. De acordo com o médico que examinou os corpos, ele disse que era mais de uma pessoa o assassino, não tinha como ser somente uma pessoa. O Dupin, com toda a sua capacidade analítica, ficou muito interessado no caso. Ele conhecia o investigador ou delegado, enfim, não me recordo mais, e pediu uma autorização para que ele mesmo fizesse uma investigação. E ele recebeu essa autorização e ali começa a investigação do Dupin junto com o narrador. E, gente, que conto incrível! Enfim, eles conseguiram solucionar esse caso, descobriram ali, né, quem cometeu as atrocidades, só que aí eu não posso contar para vocês porque é interessante mesmo cada um ler, né, e enfim, mas nossa, que conto incrível! Acho que nesses contos de investigação do Edgar Allan Poe, de todos que eu li até agora, esse aqui foi o meu preferido. Irei deixar aqui no box de descrição a playlist com todos os contos do Edgar Allan Poe. E é isso, beijos pra vocês, até o nosso próximo vídeo, tchau!